Todos se lembram daquele fenômeno que está lá no Atos dos Apóstolos, quando os discípulos de Jesus em Jerusalém começam a falar em línguas que eles não conheciam. Mas cada um dos presentes que estavam ali em Jerusalém, naquela praça pública, entenderam a mensagem que os discípulos estavam transmitindo no seu próprio idioma. Os discípulos estavam dando comunicações na língua de cada pessoa que estava ali naquela praça pública, que eram gregos, romanos, árabes, entre outros povos. Esse falar em línguas, o Espiritismo chama de xenoglossia, ou mediunidade poliglota. Xenoglossia vem do grego e significa língua estranha. Xeno, estranha, e glossia, língua. Acontece assim, eu sou um médium brasileiro, só falo em português, mas quando um espírito se aproxima de mim, um espírito da Alemanha, que viveu na Alemanha, quando ele se aproxima de mim, eu começo a dar comunicações em alemão, seja pela escrita ou pela fala. Idioma esse que eu ignoro completamente. Eu não tenho conhecimento de alemão. E mesmo assim, o espírito consegue passar aquela comunicação em alemão. Mas por que acontece esse fenômeno? Todos nós, e o Espiritismo explica, tivemos várias reencarnações. Só que o que acontece? A gente não se lembra da nossa vida passada. Para acontecer esse fenômeno, é preciso que o médium tenha vivido na Alemanha ou tido contato com esse idioma. Mas quando o médium reencarnou no Brasil, ele se esqueceu do alemão. Mas esse idioma não ficou perdido, ficou no inconsciente do médium. Então, quando o médium entra em transe, o espírito se aproxima dele, o espírito, esse espírito alemão, aproveita os conhecimentos que estão no inconsciente do médium e aí ele consegue dar a comunicação em alemão. Pode acontecer de o médium nunca ter vivido na Alemanha, nunca ter tido contato com o idioma, dar comunicações em alemão, por exemplo? Pode sim, só que fica muito mais difícil, porque o espírito vai ter que praticamente ensinar algumas coisas a esse médium. Geralmente acontece assim, o espírito, ele dita letra por letra daquela palavra em alemão. O médium escuta, ou então o espírito mostra para o médium as palavras e ele vai copiando. Ou então ele vai falando. O espírito vai ditando, ele vai falando ou escrevendo. É essa a explicação desse fenômeno, que é muito raro, mas que ainda acontece algumas vezes. Muita paz, pessoal. Fiquem com Deus.